E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, um dos professores de História do projeto. E o que é que danado eu tô fazendo aqui hoje, hein? Vê só, eu queria trazer pra gente um debate de um tema que está sendo muito comentado ultimamente. E é um tema que vai ser de extrema importância, não só porque ele vai cair no Enem, claro, o Enem tá cansado de abordar esse tema, mas vai ser importante também para o nosso próprio processo de formação de identidade, de construção de conhecimento, de entendimento de uma cultura e de uma transformação histórica que aconteceu, tá bom? Para quem não sabe, para quem sabe também, dia 19 de abril, no último domingo, foi comemorado o Dia do Índio. Essa data tão importante para a luta, né, para a resistência desses povos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a tão falada questão indígena. Eu quero trazer algumas reflexões sobre essa história indígena e quero também desmistificar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Para a gente começar a falar sobre a história indígena, a gente precisa ter em mente que ela é marcada por um forte etnocentrismo, por uma ideia de superioridade da cultura europeia sobre a cultura indígena. Isso vai ser importante porque essa ideia vai trazer uma série de consequências ao longo da história indígena, tanto para os nativos, para os próprios índios, quanto para os colonizadores, os portugueses que vieram para cá colonizar, tá bom? A primeira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é de quem são os índios. Quem são esses povos? O que é que eles comem? Onde é que eles vivem? Vê só, quando Colombo chegou aqui nas Américas, coitado de Colombo, morreu pensando que estava nas Índias. Como ele pensava que estava nas Índias, ele denominou todos os povos que viviam aqui de índios. Mas qual é o problema de a gente usar esse termo genérico para denominar esses nativos? É que cada povo tem sua singularidade, tem suas diferenças culturais, linguísticas, de hábitos, de alimentação. Então, a gente resumir todos esses povos, astecas, maias, goitacás, guaranis, porque quando a gente fala de índios, a gente fala de toda essa população nativa. Então, a gente resumir esses povos a um termo, a gente está automaticamente excluindo todas as singularidades que vão definir cada um desses povos. Então é importante a gente ter isso em mente e agir com cuidado em relação a isso. A primeira informação sobre os nativos do Novo Mundo, sobre os índios que a gente tem, é a partir da carta de Pero Vaz de Caminha. E é uma carta super importante para a gente entender qual foi a primeira percepção que os colonizadores tiveram com os índios, para a gente entender como foi a chegada ao Brasil, ao Novo Mundo. E eu recomendo essa leitura e é muito importante. Eu vou ler aqui um trechinho dela para vocês. Ele diz assim, ó: nela, na terra, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. É que ele está falando aí, que ele precisa salvar os índios, ou seja, que ele precisa catequizar esse povo, que ele precisa convertê-los à religião europeia, no caso a católica, que estava em iminência naquela época. Então, o que é que isso traz pra gente? Uma total falta de alteridade, de reconhecimento das características singulares do outro e do respeito a essas características. E essa ideia de catequização, de conversão, vai gerar o que a gente conhece por Guerra Santa, que é simplesmente a tentativa dos padres jesuítas de catequizarem os nativos, mas alguns desses nativos resistem, alguns não, milhares, muitos nativos resistem. Muitas pessoas acham que a história indígena é marcada por simples pacificação dos índios, tá bom? Mas não. Os índios resistiram muito à presença portuguesa aqui, tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente e tirar essa ideia de que os índios simplesmente ficaram lá na deles sem fazer nada, tá bom? Eles resistiram e lutaram muito. Nessa Guerra Santa, os jesuítas tentavam catequizar os índios e quem resistia, como eu já havia falado antes, era escravizado pela coroa portuguesa. Isso porque os jesuítas protegiam os índios. Imagina se não protegessem, né? Vai saber. Essa ideia de catequização
tá ligada a uma forte ideia também de progresso, de que ao mudar a cultura do índio, ao fazer com que eles absorvam a cultura europeia, eles progridam, eles avancem de nível. Então, mais uma vez, aquela velha perca do caráter de alteridade que os colonizadores, na verdade, nunca tiveram para poder perder. Mas em 1759, o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas daqui do Brasil porque os jesuítas estavam atrapalhando muito os interesses da coroa portuguesa nos indígenas. O que é que a coroa portuguesa faz? A coroa portuguesa adota uma política de pacificação com os nativos. Eles proíbem a escravização indígena, eles aboliram as distinções sociais, as diferenças entre os portugueses e os índios. E isso para ter uma política de branqueamento da população, para deixar a população que vivia aqui cada vez mais parecida com os europeus. Agora a gente dá um pulo para o que é que está acontecendo agora, para como está situada essa questão indígena agora. Porque se a gente parar para pensar e para refletir um pouquinho, será que a gente realmente respeita os índios hoje? Alguns historiadores, eles separam, dividem os interesses portugueses nos indígenas em dois. Primeiramente, na mão de obra, logo quando eles chegaram aqui para extrair o pau-brasil. Em segunda etapa, nas terras dos indígenas. Nessas terras que os indígenas conquistaram e que hoje está sendo perseguida por empreiteiras, por mineradores, por garimpeiros, por diversos tipos de pessoas. Quando a gente para refletir sobre isso, a gente vê que antigamente a gente tinha uma política de integração do indígena na sociedade. Mas qual é o problema disso? É que os indígenas muitas vezes não querem ser integrados à sociedade. Eles querem que nós respeitamos suas diferenças e seu lugar na nossa sociedade, no nosso país. E hoje em dia é previsto na nossa Constituição, a última, a de 1988, esse direito que o índio tem. Esse direito à diferença e o direito à terra. O direito dele ficar no lugar dele, praticando a cultura dele, a religião, os hábitos. E também, se eles quiserem se integrar na sociedade, ótimo. Por que não? O que a gente não pode é perder essa visão de, mais uma vez, alteridade. A alteridade é uma palavra-chave para a gente entender todo esse processo. Essa visão de alteridade sobre o indígena. Outra questão importante de a gente pensar também, refletir um pouco, é de quando é que a gente começa a estudar história indígena nas nossas escolas. Quando é que a história indígena é implementada nos currículos da educação básica. É só em 2008, é só depois de séculos de luta, de resistência e de persistência que esses povos eles conseguem um lugar, eles conseguem com que nós saibamos da história deles, de onde eles vieram, da cultura. E ainda assim, os índios são muitas vezes retratados de uma forma muito errônea na educação básica. Só a gente lembrar, por exemplo, no fundamental, aquelas atividades do Dia do Índio que nós fazíamos, de pintar ou de desenhar um índio de tanga, de arco e flecha. Ou seja, o índio era retratado da mesma maneira em todos os momentos. Coisa que a gente já falou sobre isso no início do vídeo. Eram culturas diferentes, pessoas diferentes, coisas totalmente diferentes umas das outras. Então, é importante a gente entender que esses direitos, apesar de previstos pela Constituição e protegidos pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ainda não são respeitados. E aí a gente para e vê o que é que a gente pode fazer em relação a isso. A gente pensa e a gente quer mudar muita coisa, mas às vezes não cabe a gente fazer isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algumas coisinhas. E podem deixar nos comentários o que vocês quiserem pra gente trocar uma ideia e debater mais sobre isso, tá bom?